Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o William Eu sou a Ana Cláudia. e nós queremos trazer alguns vídeos sobre a nossa vida, que nós queremos compartilhar com vocês tudo que nós crescemos durante o nosso namoro, durante o nosso noivado, durante o nosso casamento e agora com a nossa filhinha, a Sophie, né, tudo que a gente tem aprendido e crescido. Então, espero que esses vídeos que a gente vai fazer ajude. Se vocês verem pessoas que necessitam também, que estão passando por situações como nós passamos. Então, por favor, compartilhe com eles, né, porque a gente quer ajudar cada um. Primeiro, eu quero começar falando da minha vida antes de conhecer a Ana Cláudia. Como eu era antes, como era o William antes do namoro. Então, eu sempre fui uma pessoa muito boa, muito tranquila, né, onde eu morava. Eu cresci num lar cristão, sempre tive aquele círculo de amigos ali, ao redor da minha família, dos meus vizinhos e a comunidade que eu frequentava. Então, eu não tinha nenhum problema em conversar com eles, mas fora desse meio, fora desse círculo, eu era uma pessoa muito tímida, tinha muito medo de conversar, muito medo de expor, né? Falando um pouco sobre namoro, eu sempre achei meninas bonitas, sempre vi as coisas na novela, na televisão, né? Os relacionamentos, e eu queria aquilo para mim, mas eu sempre tive muita vergonha de me expor, tive muito medo disso. Então, ao longo do tempo, esse medo foi ficando cada vez mais forte, e eu nunca tive coragem de falar com ninguém sobre isso. Então, o tempo foi passando, né? Então, não tem nada contra os meus pais, nenhum problema, assim, eles viviam a vida deles e eles vinham em mim todo normal. Só que eu tinha vergonha de falar com eles, eu era muito tímido. Então, não expunha isso para eles, nem para os meus amigos, para ninguém. E quando eu ia muitas vezes na igreja, muitas vezes via essas situações, eu pensava, eu via muitas pessoas falando, tome cuidado dos relacionamentos, cuidado para não pecar, e Deus vai preparar uma mulher para você, e sabe esses jargões cristãos, assim. E isso cada vez mais em vez de me ajudar, isso cada vez foi me atrapalhando, né? Então, Deus já criou uma mulher para você desde o início dos tempos, ela está preparada, sabe essas coisas? Se você já ouviu isso, você sabe do que eu estou falando, né? E acontece que em determinado momento eu fui crendo nisso, fui crendo nessas palavras e fui me firmando, né? Fazendo com que, não que isso seja errado, né? Mas virou uma muleta na minha vida. Eu comecei a me abraçar nisso para poder acobertar o meu medo, para poder acobertar a minha timidez. E em determinado tempo, quando eu era mais jovem, eu li um determinado livro, que o autor do livro ele diz assim que na primeira vez que ele viu a menina lá que ele gostou, Deus disse para ele, essa é a sua mulher. Só que ele falou bem assim, eu pedi prova e uma vez eu fiz uma prova muito difícil. Ele falou que ele estava num voo, né, estava voando de uma cidade para outra e durante isso ele falou com Deus, ele falou bem assim, Deus, se ela for a mulher certa para mim, eu quero que ela faça um cheesecake para mim. E quando aconteceu, essa foi uma das provas que ele falou bem assim, Deus acho que não vai resolver isso. Quando ele chegou lá no aeroporto, a menina estava esperando por ele e ela falou para ele, eu fiz um cheesecake para você. E ela falou bem assim, não espere muito porque eu nunca fiz esse cheesecake antes. E ele falou bem assim que para ele aquela foi a prova derradeira, a prova decisiva de que ela era a mulher para ele. O que que o William pensou com isso? Ele falou, é isso, né? Aquilo ali firmou e concretou mais aquele meu medo. Quando eu vi aquilo, eu pensei, não, é isso mesmo. Deus vai dar a mulher certa, Deus vai fazer do jeito dele e eu não tenho que me preocupar. Então aquilo acabou atrapalhando. A prova, confirmação de para eu me agarrar mais ainda nessa mentira que tinha na minha mente. Não que eu diga que aquilo ali não era verdade, para ele foi assim, aconteceu para ele daquela forma. Mas não é porque aconteceu daquela forma que tem que ser 100% na vida de todas as pessoas. Então, cada vez mais eu fui me fechando e eu entendendo que na hora certa Deus vai me falar a mulher certa para mim. Ele é que vai mostrar, vai vir um anjo do céu que vai tocar uma trombeta e vai falar: aquela mulher era melhor para você. Naquela época, a Ana Cláudia nem existia na minha vida ainda. Mas para vocês entenderem como foi essa, essa coisa que ficou na minha cabeça
perdurou até os meus 28 anos de idade. Depois eu conheci a Ana Cláudia, tudo, a gente começou a conversar, ela já sentiu um interesse, né, por mim, mas eu ainda tinha essa visão do medo de me relacionar, do medo de tomar um não, né? Tipo, muitas pessoas têm que tomar um não na vida e eu tinha medo do que ia acontecer, eu não podia tomar um não, né? Porque ia ser o fim do mundo para mim. E isso foi acontecendo, ela foi falando, foi orando, né? E o cerco foi se fechando. E ela foi falando e tentando, e eu só me esquivando, não, nós temos que orar e não sei o que lá. E um determinado dia, quando eu já estava cansado dessa situação, eu fui pro meu quarto, eu fui orar, e eu fui falar com Deus. Deus, por favor, deixa eu entender o que que é isso direito, né? Vamos ver, a Ana Cláudia é a mulher para mim? Não é a mulher para mim? O que que é? Quem é a mulher para mim? Eu já estou indo para os 30 anos e agora? Né? E naquela hora, quando eu estava orando, assim, eu não estava dormindo, eu estava acordado, mas eu via uma tela de cinema na minha frente. Eu via o William com 10 para 12 anos de idade, vestido de pijama, estava sentado no chão, assim, abraçado nos joelhos, nas pernas, assim, em posição de que estava chorando, e vinha pedra sobre pedra ao redor de mim, ia formando como se fosse um castelo, um muro ao redor de mim. E naquela hora, é como se eu tivesse entendido. Não, aquilo ali foi pedra sobre pedra que eu mesmo coloquei sobre a minha vida. Aquele mesmo medo, aquela timidez que eu coloquei sobre a minha vida. Deus não tinha nada a ver com aquilo, né? Eu usei Deus como muleta, eu usei ele como para tentar mascarar esse meu medo. E naquela hora eu me levantei e eu falei, não, eu declaro que agora todo esse muro está quebrado na minha vida. Tudo isso já se encerrou. E a partir daquele dia, quando eu saí do meu quarto, eu já saí com uma leveza no meu coração, uma leveza nos meus ombros. E daí, naquele dia em diante, daquele dia em diante, daí eu pensei, nossa, mas a Ana Cláudia sempre estava ali lutando por mim, sempre estava ali orando e já entrando na minha família, conhecendo a minha família, porque ela viu algo em mim que eu não, que eu mesmo não tinha visto. E naquela hora eu entendi assim, realmente a mulher que é certa para mim, eu estou decidindo por ser Ana Cláudia. E daquele dia em diante, começou a mudar, as coisas começaram a mudar na minha vida e eu comecei a crescer com ela, conhecer, desejar estar com ela. E também quero dar algumas dicas, né? Digamos, imagine que eu tivesse conhecido o William do passado. O que que eu falaria para ele? Primeiro, eu sei que é difícil do William do passado entender o que eu falaria com ele, mas eu falaria, relaxa, fica tranquilo, tudo vai dar certo, né? Deus é contigo, as coisas vão ser boas, né? Ele tem um plano bom para sua vida. Então, se você puder, você tem que dar um passo de fé. Então, é, veja alguém que você tem confiança na tua vida, que você fala, nem que você seja uma pessoa meio desconhecida, mas que não seja no meio do teu círculo de amigos e tal, e tenta expor a tua realidade, tenta expor o teu medo, tenta, tipo, você tem que vencer o medo enfrentando ele, porque senão nunca, ele sempre vai ser o vencedor na sua vida. E a outra coisa que eu diria que é a segunda dica, não terceirize isso para Deus. Não, essa questão de se relacionar, de namorar, não bote isso para Deus. Na questão do autor do livro, tudo bem, é o caso dele, eles iam cumprir o propósito deles, tudo bem, amém, mas não, isso não é certo para todos, né? Essa é uma atitude que você tem que tomar, Deus não tem nada a ver com isso. Eu estava até conversando com a Ana Cláudia, até nos filmes da Disney, tudo que tem o príncipe encantado da mulher, é ele que vai atrás dela, nunca é ela que vai atrás dele. Não sei como é que tá hoje em dia, mas geralmente é assim. No meu caso, aconteceu mais ou menos isso, né, com a Ana Cláudia. Ela veio atrás de mim, ela que veio conversar e Eu que ela, pedi em namoro. ela que me pediu em namoro, mas principalmente ela começou em oração isso. Uhum. E quando eu falei com Deus que eu queria uma transformação, ele me transformou. Ele me mostrou que eu tinha que tomar as atitudes. Então, não deixe para Deus o que você pode fazer. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus aí e dê o like, compartilhe com quem você achar que está vivendo esse problema, essa situação, que possa ajudar o meu testemunho na vida de vocês. Tá bom? Tchau, tchau.